Shalom, shalom. A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aperta o cinto hoje. Hoje vai ser chicote no lombo de Satanás. Você já ouviu esse louvor? A unção que tem esse louvor. Se você não ouviu, escute. Vem com a minha live. Onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Nós somos ombros. Nós temos um legado, nós temos um chamado. Vamos levar a nação no ombro. Até que ele venha. Me fala qual é a sua nação. Qual é a nação que você está? Qual a nação, qual é o seu estado? Nação nos ombros. Maranhão, Mato Grosso, Cuiabá. E tem bastante lugar para passear já, hein? Já tem bastante lugar para passear. Vocês me convidam. Bahia, Minas Gerais. Mato Grosso, Lisboa. Até que ele venha. Vocês não convidam não que eu vou, hein? Fogo do selo de Deus vai arder. Prepara o caderno para anotar, que isso é um estudo. Estados Unidos. Preparar o passaporte para ontem. Pega o caderno para vocês anotar, que é um estudo poderoso. Alguém sabe quem é o trono da idolatria? Alguém aqui sabe qual é o trono da idolatria? Micaela, minha linda, shalom. Amanhã eu vou ver se eu trago o Leviatã para vocês. Mesmo horário. Vamos ver se vai dar certo. Eu aviso antes. Vou deixar salva. Não. Ó, toma essa posse, ó, dessa profecia. Nazireu. Onde são os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, nos meus jovens eu chamei nazireus. Tem um trono da idolatria. Vocês vão aprender hoje.
Aumenta as expectativas pro seminário. Pode aumentar as expectativas. Hoje a gente vai falar do trono da idolatria. Você precisa aprender qual é o principado que atua em cima da idolatria. Não vou falar de novo da cruz, né? Já expliquei da outra vez. Mas vai entrar na cruz também. Esse negócio de ter cruz. Fogo do selo de Deus vai arder. É a primeira de muitas. Vocês vão gostar demais. Vocês têm que aprender quais os principados, quais as potestades. Tem que saber com quem está guerreando. Tem que entender da sua vida, fazer mapeamento. Se a gente chegar em 100 pessoas, vou mandar um livro de libertadora lá no grupo. Ontem foi quase, hein? Nação nos ombros. E comece a profetizar. Eu vi essa mensagem agora, pastora, você é resposta de oração. Comece a profetizar na sua vida. Eu também sou resposta de oração para muitas pessoas. Eu me levantei nessa nação. Eu sou aquela que vou abrir a visão espiritual. Você vai ter visão aberta em nome de Jesus. Vocês vão ter visão aberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falo um pouco alto, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo. Já é de mim falar mais alto. Mas hoje eu vou falar mais baixo. O pessoal tá entrando. Demora um pouquinho até o pessoal ver a mensagem no Instagram. Mas comece a profetizar na sua vida em nome de Jesus. Eu sou resposta de oração para essa nação. Você é resposta de oração para muitas pessoas que um dia pediram algo para o Senhor. Então que seja você, na sua nação, no seu estado, no seu bairro, na sua casa. Você precisa ser resposta de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a Janaína que não entrou ainda? Janaína, você tá aí? Cadê a obreira? Para colocar, a obreira tá trabalhando, fazendo hora extra. Até no domingo ela tá trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês viram o vídeo? Batendo 1 milhão, o povo me batendo lá. Tô apanhando lá com força. Só para quem não lê Bíblia mesmo. Outro dia eu vou falar da religiosidade. A religiosidade, o povo que é religioso. Religioso, não lê Bíblia. Alguém aí pode colocar a base bíblica para mim? Quem pode me ajudar, por favor? Quem pode pôr a base bíblica, por favor? Vamos começar. Vamos falar de idolatria. O que é essa idolatria, né? Quando eu fui lá, né, no podcast e falei da cruz, que eu falei que Deus abomina a cruz. Deus nunca viu a cruz com bons olhos. Tá em Deuteronômio, tá? Nunca passei nada fora da palavra. Em Deuteronômio, Deus condena a cruz. Ele maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Ele não gosta. O madeiro foi feito para ladrão, pessoas para ser expostas e envergonhadas. E o filho dele foi exposto por mim e por você. Por todas as vezes que eu e você blasfemamos, rejeitamos, inconsciente ou conscientemente. Então Deus não gosta da cruz. O símbolo da nossa salvação é ele está vivo, eu não posso pegar nele porque ele é espírito. Então eu quero que você desconstrua isso de coisas, de você pegar. Hoje a gente vai entrar dentro da palavra e você vai entender o que eu falei ali, é porque eles fazem cortes, né? E os cortes não tem como explicar tudo, mas eu tenho vários estudos para passar para vocês. É muito forte. Vamos lá? Shalom, Jana. Shalom, shalom. Vamos começar? Em nome de Jesus. É bom a gente acordar recebendo algo do céu, né? Uma palavra revelada. Vamos começar. Eu vou dar início com Êxodo 20, versículo 4.
Êxodo 20, versículo 4, é onde a gente vai começar. Mas hoje vai ter bastante base bíblica, tá? Aqui vocês têm que aprender na palavra. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Eu quero falar dos dois, versículo 4 e 5 em Êxodo, tá? Vamos lá? A Bíblia diz assim: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Pois sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. E eu já quero liberar uma palavra para você que está aqui nesta manhã. Deus está abençoando a sua família. Tem pessoas que estão debaixo da bênção que está sobre a sua vida, porque a palavra está dizendo: aqueles que me amam, aqueles que me obedecem, eu, o Senhor, tenho uma aliança contigo e sou zeloso e guardo eles e abençoo a sua geração. Você de pé, tem muitas pessoas da sua família que está debaixo da mesma bênção. Por mais que, infelizmente, eles ainda estejam desconstruídos com essa idolatria, com religiosidade, com algum trono que governa a mente deles. Mas a palavra diz, eu castigo os que me odeiam, porém eu sou bondoso com aqueles que me obedecem, eu vou abençoar a sua geração. Então tome posse nesta manhã em nome de Jesus. Essa que eu tô lendo, essa Bíblia, é a que eu mais gosto, já falei para vocês. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Pietro, por favor. Nova tradução na linguagem de hoje. Pietro deu para falar alto aqui do lado. Você tá vendo que tem dificuldade de fazer live? Vamos lá? Pastora, me dê exemplos de idolatria na palavra. Vamos lá. Aonde que começou a idolatria, queridos? Aonde começou a idolatria? O primeiro caso de idolatria começou no céu, quando os anjos começam a adorar Lúcifer. Você vê que Deus, ele ama tanto, ele tem um amor tão grande por nós, pela criatura, que o que ele fez? Ele deixou o livre-arbítrio até para os anjos. Os anjos não estão lá falando santo, 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 forçados. Eles estão porque eles querem. Você pode adorar a Deus porque você é livre, porque você tem um livre-arbítrio. Tem pessoas que decidem adorar outros deuses, livre-arbítrio. Deus, ele te ama, então ele deixou a liberdade. Já vou entregar outra chave que Deus acabou de dizer. Uma pessoa que prende outra a ela é sinal que não entendeu o que é o amor. O amor é liberdade. Queridos, dá liberdade para quem está do seu lado. Se a pessoa aprontar com você, descansa no seu coração. Missão cumprida. O teu pai está vendo. Então você precisa dar este livre-arbítrio. Quer sair? Sai. Quer fazer? Faça. O meu pai disse que ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Então você precisa descansar no Senhor. Isso é fé. Fé em alto nível. O que estão fazendo contra você fala mais da pessoa do que de você. E o teu pai, queridos, quando ele vê que alguém está tocando na filha e no filho, ele vai fazer algo. Então não é mais você que vai se sujar, não é mais você que vai se contaminar. Porque fizeram e eu quero vingança. Porque fizeram e eu quero falar. Não, você não fala nada. O teu pai te justifica. Tá? Então você vê que Deus, ele começou a dar esse livre-arbítrio ainda no céu. Todos os anjos não estão lá forçados, tá? Pastor, o que é a idolatria? A idolatria, queridos, é a palavra, é a prática de divinalizar algo criado pelo homem, substituindo o divino por uma representação, tá? Tudo que você tira a glória de Deus e você acaba vendo que aquilo te traz sorte, aquilo ali te protege. Como tem pessoas, né, como eu falei, infelizmente, precisa andar com uma cruz, precisa andar com algo, quem te protege é Deus, é o anjo que ele disponibilizou para estar do seu lado quando você aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, Deus já liberou um anjo para estar aí contigo. Tá? Porque você passou de criatura para filho, e filho, ele tem esse zelo, esse cuidado, então ele já disponibilizou um anjo. Então agora você precisa entender que você não precisa de mais nada,
Nada. Quando nós passamos o óleo, né? Pastor, eu passo um óleo ungido. Queridos, ali é um ato profético. Você sabe que aquele óleo não está te protegendo de nada. Quem te protege é o sangue do Cordeiro. A única coisa que os principados, as potestades, os demônios, eles não aguentam é o cheiro, é a presença do sangue de Jesus Cristo. Se não fosse o sangue, eu e você já estaríamos mortas, porque eles tocariam na gente. Então, o Filho se fez maldito naquela cruz para poder tomar as chaves do inferno e hoje nós podermos estar debaixo dessa aliança com o nosso Pai. Amém? Então desconstrói isso de cruz, desconstrói isso de arca de aliança. Isso aí, queridos, ficou, é na terra. A Bíblia diz, não faça imagem de nada. Eu, Senhor, não gosto. Então, o que precisa hoje, como eu falei? Eu vou falar da minha visão de libertadora. Como que eu mexo com o trono de idolatria, com o trono de perversidade sexual, com o trono de mamon, se Deus olha para mim e fala assim, você conhece da palavra no profundo. No seu ministério eu não quero imagem, eu não quero que você se agarre em nada. Eu quero que você tenha a palavra, que é a Bíblia, o Espírito Santo dentro e sobre você e pregar. É isso aqui. Não precisa de nada. Eu não preciso te mostrar nada. O que eu preciso pregar para você está na palavra. O que te liberta é a palavra. Pastora, qual é o trono que a gente está falando hoje? Coloque aí para você saber. Não tem problema, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem candelabro, tem arca. Como eu falei, cada um tem uma visão. A minha visão que Deus me deu é essa, tá? É a minha visão. Cada um com a sua visão. Eu vou que tá na palavra, tá? Eu fico com a palavra. Fazemos atos proféticos, porque o ato profético é bíblico. Tá? Mas eu não tenho nada. Da minha parte, como eu falei. Da minha parte eu não tenho. Não gosto. Eu fico com a palavra. O que me liberta é a palavra. Tá? Qual é o trono que a gente está destronando hoje? Hoje a gente está destronando. Eita, eu vou falar. Rainha dos céus. Hoje nós vamos destronar a Rainha dos céus. Pastora, quem é Rainha dos céus? Aonde está Jeremias 44? Jeremias 44, Deus condenava a idolatria. Ele não gostava. Rainha dos céus. E para você ter um entendimento, Rainha dos céus, ela atua com a Nossa Senhora Aparecida, porque é ela que governa o país. Porque você vê que a maioria, se você estudar a maioria, eles são de outra religião, que cultuam ela, que gosta dela. Inclusive, quem está debaixo dela hoje, lá na Umbanda, no Candomblé, é Iemanjá. É Iemanjá. Então, você vê que a gente está destronando vários tronos hoje. Começou com a Rainha dos Céus, desceu para Aparecida, vamos em Iemanjá e assim vai indo uma suscetividade de tronos. Você precisa aprender. A Rainha dos Céus, ela não trabalha sozinha. Tem uma hierarquia que trabalha embaixo dela. Por isso que eu falo para vocês, a minha visão é outra. Deus me usa dessa forma. Eu fui chamada para a área da demonologia. Então, por isso que muitas pessoas, elas gostam, né, de vir aprender. Por quê? Porque talvez não passe essa profundidade, porque você vai ter que aprender dentro de muitos dicionários, comprar muitos livros pesados. Então, cada uma tem um chamado. Então, para eu te entregar de idolatria, você tem que entender quem é a rainha, quem que está atuando, tá? Como eu falei, cada trono tem seus subordinados, tá? Festa junina eu tenho uma live só dela, depois você dá uma maratonada. Festa junina eu já trouxe base bíblica, tá lá, tem tudo na palavra, tem até o nome dos principados, tudo lá. Depois você estuda lá no meu Instagram, tem várias lives que eu já fiz, tá? Vamos lá? Vamos continuar? Pipi entrou aqui. Vou pegar no celular. Vai, ele quer falar, ele quer dar bom dia. Ó, a mãozinha, ó. Então, vamos falar uns exemplos de idolatria para você entender, pastor, o que é essa idolatria além do que você pega, né? Filho, fecha a porta para a mãe, por favor. Vamos lá. Eu falei agora de idolatria. Você vê como ele é bonitinho? Ele fez assim, mas eu tenho que ir lá falar com o pessoal, eles gostaram de mim ontem. Tá ali com o pai para me fazer a live.
Tá quase em 100. Será que vai chegar em 100? Seria muito chegar a 150? Vamos lá. Eu falei da idolatria de bens materiais, né? Como eu falei. Vamos falar agora de idolatria de filhos. Abra sua Bíblia, Gênesis 22, 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Tem pessoas, queridos, que elas crucificam imagens, mas elas têm uma idolatria dentro de casa. Elas têm idolatria pelos filhos, elas têm idolatria pelo marido, por algo ali que Deus também não quer que seu olhar fique focado nele, tá? Você vê que tem pessoas, eu vou já falar algo com vocês, que vem aqui para o ministério e fala assim, eu quero fazer os seminários, pastora, porque eu preciso libertar o meu filho, que eu preciso libertar a minha família, e eu preciso que você entenda, você não liberta ninguém. Quem liberta é o Espírito Santo. Deus deu livre-arbítrio. Você vai ter ferramentas para aprender a entrar dentro dessa batalha e conseguir, como a gente fala, conseguir se sair bem. Mas a libertação, ela é individual, a salvação é individual. Eu não quero que você venha para o meu ministério buscar por outra pessoa, eu quero que você venha buscar por você. Você sendo liberta, você vai ter armas para guerrear contra os tronos que estão dentro da sua casa. Então as coisas começam a se movimentar. As coisas começam, né, a entrar no eixo de onde nunca devia ter saído. Só saiu porque nós não tínhamos conhecimento, tá? Então, assim, eu sei que talvez a sua motivação hoje é a sua família desestruturada, mas eu quero do fundo do meu coração que você venha e busque por você. Deus chegou na sua vida. Ele vai chegar. Lembra que a gente leu no começo? Eu, Senhor, vou abençoar todos, porque eu tenho uma aliança contigo. Mas essa aliança você precisa estar debaixo das leis. Você precisa ser a filha amada. Quem ele olha e fala assim, esta aqui não me desagrada. Esta aqui não me desobedece. Então eu preciso que você entenda isso. Primeiro em você, depois nos outros. Isso mesmo. Primeiro em mim, depois. Isso, primeiro em mim e através de mim. É isso aí. Não tem como, queridos. Eu não consegui libertar meu marido. É o Espírito Santo, queridos. Não posso enganar vocês. Mais uma vez eu vou falar, de ontem para hoje chegou muita gente querendo que pagar para ficar uma hora comigo, que você vai perder seu tempo. Eu não vou fazer isso. Eu só posso te ensinar. Eu não quero tomar dinheiro de ninguém. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Não vou fazer isso. Não vou. Você pode me oferecer o dinheiro que você quiser. Você vai perder. E aonde você fizer isso, você está perdendo seu dinheiro. Eu quero que você aprenda, tá? Vamos lá? Vamos falar da idolatria dos filhos. Gênesis 22, versículo 1 e 2 diz assim. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. Olha só. Primeira coisa que você tem que aprender aqui, ó. Deus colocou Abraão à prova, ele testou a fé de Abraão, como ele vai testar a minha e a sua. Como ele vai testar a minha e a sua. Depois ele chamou Abraão pelo nome. Aliança. Deus vai te chamar pelo seu nome, ele conhece o seu nome nas cortes celestiais. Você tem uma identidade. O seu nome hoje não é Tassiana. O seu nome hoje é a identidade que Cristo te chamou. Ou você é missionária, ou você é pastor, ou você é evangelista, mestre. Você tem algo, você é uma libertadora. Deus, ele não vai te chamar pelo seu nome terreno, porque o seu nome terreno quem colocou foi a sua mãe e o seu pai, mas o dono da sua vida, quando ele te formou, que a gente vai fazer uma live tremenda, live não, um estudo no culto de quarta-feira, você vai entender sobre os seus ossos, vai ser algo tremendo, se prepara, porque eu não posso trazer isso aqui, isso é grupo fechado, é o culto de quarta-feira, eu vou trazer algo sobrenatural, tá? Sobrenatural. Você vai ver da onde vem a sua identidade. A sua identidade nunca esteve aqui. Vai ser algo tremendo. Mas vamos lá. Jana, ajuda o pessoal aí, que eu vi que alguém tá falando que não consegue. Vamos ver aí, em nome de Jesus. Ajuda eles aí. Vamos falar aqui, ó. Idolatria dos santos. Vamos falar onde tá a idolatria dos santos. Eu vou te explicar na palavra. Vamos lá.
Lucas 1, 28. Vamos em Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. Lucas 1, 28 diz assim: o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito agraciada. O Senhor está com você. Olha só, vamos falar agora um pouquinho de Maria, para vocês entenderem. A palavra agraciada no hebraico significa favor, sorte. Palavra abençoada significa no dicionário português favorecido. Para você entender no profundo, tá? Então, vamos lá. Por que a igreja... Vou falar dos católicos. Por que os católicos, eles têm uma idolatria com Maria, né? Eles acham que Maria veio e fez algo que até hoje, né, tá que eles estão até hoje cultuando Maria. E eu quero que você entenda. Quem já leu o contexto bíblico sabe que a promessa nunca esteve com Maria. A promessa nunca esteve com Maria. A promessa estava com José, porque a Bíblia diz que a promessa viria da casa de Davi. O Messias viria da casa de Davi, segundo o coração de Deus. Então, José, ele é descendente de Davi. Então, Maria era a chave, mas José era a chave, Maria era a porta. Então, Maria estava no lugar certo, na hora certa. Com certeza, Deus viu algo diferente nela. Ela tinha um favor de Deus, mas ela não é santa. Maria, ela teve filhos. Você vê que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos terrenos. Maria, após o nascimento de Jesus, enquanto ela estava gerando Jesus, ela não teve relação. Ela estava separada porque é algo santo. A partir do momento que Jesus nasceu, Maria teve relações com José. Então, ali, o que aconteceu? Ela teve filhos carnais. Então, se tornaram irmãos de José. Você vê que Tiago, se eu não estou enganada, é Tiago, não acreditava no que Jesus carregava. Tanto que Jesus diz, dentro da sua casa, o profeta não tem honra. Ele não conseguia fazer milagres dentro de casa. Então, desconstrói isso, querido. Maria é agraciada, tem favor, como para mim e para você. É lógico que eu quero que você entenda. Não vai existir outra Maria. Ela teve um papel único. Nós vemos Maria e nos inspiramos nela. Para você ter um entendimento. Nós nos inspiramos dela. Tem relatos, eu vi coisas abomináveis na internet de padres falando que Maria era esposa do Espírito Santo. Antibíblico. A Bíblia diz que é Pai, Filho e Espírito. Deus não tem mulher. Então isso é antibíblico, tá? Ela teve porque tem Bíblia. Leia a palavra. Ela teve relações. Espera aí. Espera um minutinho aqui. Vamos ver se eu acho. Meu Deus. Povo não lê Bíblia. Povo fica dentro de liturgia. Você precisa ler a palavra. Deixa eu achar aqui. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. O que eu falei para você que a promessa nunca esteve com Maria, eu vou provar na palavra. Lucas 1, 26. Vamos ler um pouquinho? Lucas 1, 26. Preste atenção na palavra, tá quase em 100. Se chegar em 150 é demais, não é? Aí meu coração explode. Aí tem que fazer live todo dia. Janaína, tu tira um print. Aí tem que ter live todo dia. Aí vocês têm que me valorizar demais. Trazer código aqui todo dia. Vamos lá. Lucas 26 diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo Gabriel, um anjo de mensagens, ele que traz mensagem para a terra, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado
com um homem chamado José, descendente do rei Davi. A promessa viria da onde? Da casa de Davi. O Messias vem da linhagem de Davi, linhagem dos reis. Então, receba essa profecia hoje em nome de Jesus, essa revelação. José era a chave. A promessa estava com José. Podia ser Maria, como podia ser outra Maria, outra Isabel. Só que Maria estava no lugar certo, na hora certa, com favor no céu. Deus olhou para aquela mulher. Deus olhou para aquela mulher e falou assim: ela é diferente, ela carrega um favor no céu. Quantas de nós, claro que jamais, eu não estou aqui blasfemando, não vamos ser Maria, mas quantas de nós está posicionada e Deus olha e fala assim: tem um favor no céu sobre a sua vida. Você é separada, você é consagrada, você não me desagrada, existe um favor sobre a sua vida. Então, Maria estava na hora certa, no momento certo, com a porta, ela era a entrada. Então, o José abriu aquela porta porque ele tinha chave. Teria que vir da casa de José. Pegaram isso aqui agora? Por isso que nós não idolatramos Maria? Maria é uma inspiração, queridos, é uma influência boa. É a mesma coisa da pessoa quando ela vem até o meu ministério e fala assim: pastora, eu louvo a sua vida, que Deus continue te deixando de pé para abrir nossa visão. Você precisa se inspirar, se inspire na pastora, queira o que está sobre a vida da pastora, que é o Espírito Santo, é a unção de mestre, é a unção de sabedoria. Mas nós não temos idolatria, Deus condena. Se você olhar para a pastora e ter idolatria, Deus vai tirar o favor que tem no céu para a sua vida. Por isso que nas orações nós falamos: Senhor, quebra agora toda idolatria contra a minha vida. Eu preciso declarar nas cortes celestiais: eu sou um vaso que quebra. Se não tiver a presença, eu não tenho nada para vir aqui falar com vocês. Então esse negócio dos santos, queridos, foi construído de uma forma diferente, porque não leram a palavra. Se você ler a palavra como a gente está esmiuçando, códigos de vários versículos que se encaixam na palavra, você vai entender que Deus não gosta disso. A maior briga de Deus com o ser humano sempre foi a idolatria. Leia o Antigo Testamento e o Novo também. O próprio Deus era o tempo todo falando que derrube os altares. Por isso que no meu ministério eu falo sobre tronos, sobre altares. O próprio Deus vinha falando assim, ó: derrube os altares, porque fez algo que desagradou ele. Por que Abraão passou tanta coisa? O pai de Abraão, para quem não sabe, o pai de Abraão vinha de uma linhagem de idolatria. O pai de Abraão vem de imagem de escultura. Consequentemente, chegou em Abraão. Só que Abraão ouviu a voz de Deus e renunciou. Mas demorou, viu? Demorou. Eu falei para vocês, queridos, a Bíblia não é escrita cronológica. Você não pode ler ela cronológica. Eu vou ler Gênesis, vou ler isso, Não! A Bíblia é um livro de revelação. Tem livros que se encaixam em outros livros pelas datas. Então, não dá pra gente ler a Bíblia como um livro. Você vai pirar, você não vai entender. Por isso que tem pessoas que falam assim: pastora, eu não consigo entender a Bíblia, porque infelizmente está lendo de forma errada. É o Espírito Santo que nos direciona. Por isso você precisa de uma Bíblia de estudo, para você entender que época que o profeta foi levantado, por que que ele foi levantado. Você precisa entender isso. E você vai ver que na maioria o povo tinha idolatria. Chegou no 100, vocês tiram print. Vocês tiram print aí, hein? Amanhã eu volto. Eu vou voltar com o Leviatã. Vocês vão ver como vai ser bom. Vamos ver aqui, ó. Vocês entenderam de Maria? Ficou alguma dúvida? Você vê como as outras religiões eles colocam como a mãe de Jesus, aí coloca Nossa Senhora Aparecida, aí o povo sai de casa, meu Deus, fazendo romaria, indo lá. Se Deus falou assim: não levante altares, eu, o Senhor, vou castigar os seus filhos. E aí eu digo para você: por que que a geração tá cheia de problema? Por que que essa geração que já era, queridos, para estar debaixo das bênçãos, estão cativos, tá igual o povo do Egito, 40 anos cativo, porque não conhece da palavra, tá? Não conhece da palavra. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus,
O que eu tô passando aqui foi para você. Não empurre essa revelação de goela abaixo na vida de ninguém, porque nem todo mundo está no momento certo e preparado para essa revelação. Existem fortalezas que foram criadas, crenças, e essas fortalezas, queridos, o que acontece? Elas demoram um tempo para ser desconstruída, porque tem que mexer na criança. Lembra da cura interior que nós vamos fazer agora de novo? Quem não se inscreveu, se inscreva. Não vai ter mais. Depois a gente vai passar para Lilith. É o próximo trono. Então, você precisa entender que tem que desconstruir as crenças que você está debaixo delas. Foi o seu pai que colocou, a sua mãe que colocou, talvez a sua avó. Então, precisa primeiro desconstruir essas fortalezas, tirar tudo ali. Tá bom? O que foi, meu amor? Eu quero carregar. Esse carregador a mamãe tá usando, pode tirar. Pega lá com o irmão. Pipi que é o carregador, a live vai acabar. Pega lá com o irmão. Fecha a porta, por favor. Vocês conseguirem entender como é forte? Leia a Bíblia, você vai ver que Deus, ele sempre deixou o povo sofrer. Não era demônio. Não era demônio. O próprio Deus estava deixando o povo cativo, preso, porque desobedeceu a palavra, as leis. Pipi queria o carregador, vai cair a live. Vai cair a live. Vamos para a palavra? Vamos continuar. Quero falar várias bases bíblicas. Vamos aqui, ó. Abra aí João 4:23. Vamos passear na palavra. Tem que ter palavra. João 4:23. João 4:23-24. Coloca a base bíblica, por favor. João 4:23-24 diz assim: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é um espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito e em verdade é você e o Pai. Você e o Pai não tem conexão com nada. Nada que você pega. Isso aqui está barrando a sua oração de chegar ao trono. Você precisa entender isso. Quando você se apega em coisas, quando você ora, o Espírito Santo não deixa chegar lá em cima porque você tá com uma idolatria, tá segurando algo. Principalmente como eu falei, quando eu nem falei terço, mas o terço carrega lamentações. Imagina aquelas mulheres de joelho, orando bolinha por bolinha, orando o quê? Como é que é aquela... Peraí que agora Deus me lembrou. A oração lá, alguém me lembra aí, que tem lá na Católica? Me lembra aí, não é possível que ninguém lembra. A oração da Católica. Gente, vocês me ajudam aí. Tem uma oração lá na Católica que eles fazem. Que até o povo faz quando a pessoa morre. Tem Salve Rainha, tem mais uma. Tem mais uma, me lembra aí. Quando eles falam aquela lá, Ave Maria. Vamos ler aqui, ó, presta atenção, ó. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é os frutos do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Contra a palavra. Maria nunca foi santa e nunca foi mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeira coisa, Maria, queridos, ela foi mãe de Jesus na terra. Deus, o Yahvé, o Adonai, não tem mãe. Santa Maria, Mãe de Deus? Oi, como assim? Não lê Bíblia? Santa Maria, Mãe de Deus. Queridos, não. Eu entendo que ali é Pai, Filho e Espírito, se tornam Deus. Só que a Trindade trabalha de formas diferentes. Existe o Yahvé, que é o Pai. Jesus é o Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Trabalham em unidade. Todos se tornam um, mas cada um tem um papel. Então Maria não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus, ele é espírito. Tá entendendo o tanto de coisa que a gente precisa estudar para entender? Pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós professamos uma oração dessa, você tá orando a quem? A Cidinha, Nossa Maria, essa rainha dos céus. Não faça isso. Quando eu vou para cemitério, que eu vejo o povo fazendo isso, eu já falo, meu Jesus amado, o sangue de Jesus tem poder. Que ali as pessoas fazem ainda, fica falando que a pessoa foi para o céu, que ele só sabe Deus. Só sabe Deus. Segue-se o juízo.
Tem que pregar, sabe o quê? Segue-se o juízo. Vigia você na terra agora, para na hora que você estiver nesse lugar aqui, ó, você ter a oportunidade de chegar no céu. É isso aqui que tem que pregar, não é ficar alimentando, não. Eu sei que a pessoa está frustrada, está com dor, mas, queridos, nós não sabemos quem foi para o céu ou para o inferno. Não sabemos, isso aí ficou para Deus. O homem não tem como saber disso, tá? Vamos para outra. Vamos para outra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 14. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 14. Vamos lá. Vamos para a palavra. Que liberta é a palavra. Coloca para mim, por favor. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14, a Bíblia diz assim: por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração a ídolos. Fujam, corram. Aonde tem idolatria, corre. Senão você vai sair debaixo das bênçãos do Senhor, tá? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Isaías 42, 8. Vamos voltar um pouquinho. Isso é bom que vocês aprendem a manusear a espada. Isaías 42, 8. Vamos lá, vamos manusear bem a espada. Amanhã eu volto. Vou trazer outra para vocês. Isaías 42, 8. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Queridos, até os carros que a pessoa... Quando eu passo na rua, uma libertadora, ela já entende que a pessoa, ela tá ali cultuando. Você vai ver pessoas que agora colocam no carro emblema de outras religiões, coloca ali a cruz de São Bento, coloca ali a cidinha, coloca várias coisas, então você já olha e você já vê o quê? Ela já escancarou o que ela cultua, né? E Deus está falando assim, eu não permito, é uma lei aqui, não pode, é contra a palavra do Senhor, tá? Vamos na próxima, Apocalipse 9:20, vamos lá no final. Apocalipse 9:20. Por favor, Apocalipse 9:20 diz assim: o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem falar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Queridos, vou falar para você aqui. Teve pessoas que chegou no meu ministério, quando eu colocava assim, restauração sexual, né? Tô falando de líder mesmo agora. E eles falavam assim, antibíblico isso aí que você tá falando. O que é isso, restauração sexual? Jesus já veio, já levou os pecados. Não, querido, você não entendeu de altares. A Bíblia diz, olha aqui, ó. Imoralidade sexual. Você precisa aprender as portas que se abriu enquanto você praticava coisas ilícitas. Você tem que aprender as portas, cancelar, renunciar, porque tem demônio que se alimenta ainda dessas portas no mundo espiritual, tá? Vamos lá, ó. Isaías 43, 28 e 29. Volta lá para Isaías. Isaías 43. Isaías 43. Não, essa não, essa é de outro estudo, perdão. Isaías 43, não. Não, essa não, me perdoa. É de outro estudo. Salmos 115. Vamos lá em Salmos 115, 4 a 8. Perdão, porque tem muita coisa escrita e eu passo às vezes errado. Vamos em Salmos. Salmos 115.
Vamos lá, Salmos 115, do 4 ao 8. Salmos 115, do 4 ao 8 diz assim: Os deuses das outras nações são de ouro e de prata, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não podem andar. Da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a estes ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Você tá vendo a morte espiritual onde tá? Por que tem pessoas que chegou e falou assim, pastora, eu tô debaixo da procrastinação mesmo. Eu não consigo estudar, eu começo a orar, me disperso, eu começo a fazer algo ali e não consigo continuar, eu começo a fazer um estudo e logo paro. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Que fiquem iguais a estes ídolos, aqueles que os fazem, os que os confiam nele. Vai ficar paralisado, porque ídolo não fala, ídolo não pensa, ídolo não cheira, ídolo não escuta, tá? Então, talvez não foi você, mas foi um antepassado seu. E Deus falou o que na palavra? Que vai castigar uma geração futura. Então, talvez hoje você tenha este lado do intelectual bloqueado, porque tem um altar levantado. Se tem um altar levantado, precisa destronar. Precisa ir lá e fazer igual o Gideão fez, como eu passei para vocês. Volta e destrona. Quebra esse poste da deusa Será. Destrona o altar a Deus Baal. Senão, não vai sair debaixo dessa maldição. Tá? Prisão espiritual. Vamos lá, ó. Isaías 45, 20. Vai um pouquinho para frente agora. Isaías 45, versículo 20. O Senhor Deus diz: venham e ajunte-se todos os povos que escaparam com vida e apresente-se no tribunal, o tribunal de Deus aqui de novo, para quem levantou o altar para a idolatria. E apresente-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses, que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões. Ó aqui, queridos. Procissão da Cidinha, Nossa Senhora Aparecida, Padrinho Padre Cício. Ó aqui, ó. Anota a base bíblica, eu estou passando um estudo. Não deixa eu passar isso. Quando você for confrontada, se na sua família tiver uma pessoa que faz isso, você fala assim, você crê na palavra? Ela vai falar, creio. Então você mostra na palavra o que Deus condena. Olha aqui, ó. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses, que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu, o Senhor? Tá indo fazer procissão pra quê? Se não vai subir. Sabe quem tá te dando essa bênção? Satanás, a rainha dos céus. Quando você vai lá fazer procissão, a rainha dos céus que tem poder, a gente sabe que o diabo tem poder, o diabo manifesta sim, ele cura, o diabo traz coisas para sua vida. Só que quando você chegar lá naquele grande dia, que o Deus, o nosso Deus de Israel, vai olhar e vai falar assim, apartai-vos de mim, maldita, porque eu nunca te conheci, você nunca conheceu as minhas leis, você não me conhecia no profundo que é a minha palavra. Base bíblica, Isaías 46, leia do 20 ao 21. É aqui, por isso que eu falei, a salvação é para todos, libertação é para poucos. Poucas pessoas vão viver esse nível de intimidade com Deus, porque poucas pessoas querem aprender de verdade. Então aqui Deus vai olhar e vai se cumprir o que Jesus disse. A porta é estreita e muitos vão ficar de fora, porque conheceu uma graça barata, porque conheceu uma liturgia, porque conheceu uma bandeira levantada. E bandeira levantada não te leva para o céu. O que te leva para o céu é palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra a sua visão espiritual. Não faça procissão. Não saia da sua casa.
Não saia da sua casa para fazer nada, vai para o teu quarto. Quando você for dentro de uma igreja, você vai lá transbordar. Você vai lá adorar. Você não vai receber profecia, porque você já é a profecia. A Bíblia diz, eu não faço nada sem antes avisar os meus santos profetas. Então você tem a palavra dentro da sua casa. O grande Yahvé se revela dentro da sua casa. É no louvor, é na palavra. Deus fala comigo na palavra, queridos. Eu leio a Bíblia e falo assim, é para você. Então eu não preciso sair da minha casa para ir para um templo, muitas vezes contaminado, que não tem a glória, não tem a nuvem. Para quê? Para ir lá carregar o quê? Demônio. Porque às vezes o que está sobre a vida das pessoas são demônios, com idolatria, com perversidade sexual. Então, em nome de Jesus, eu entendi que Deus ele é espírito. Ele está libertando pessoas aqui hoje. Ele está tirando a cegueira espiritual hoje. E eu nunca precisei, como eu falei, vender uma rifa. Eu nunca precisei fazer uma campanha. Eu nunca precisei pedir pix. Eu nunca precisei falar de dízimo. Cada um já sabe seus obrigações. Deus, ele é isso. Ele gosta que você seja revelada na palavra. Então corre dessas pessoas que colocam voto de valor, rifa de não sei o quê, sai debaixo desse trono, é mamão. Eu não tô aqui brincando com a palavra. Deus condena. Ontem a gente falou isso na live. Jesus entrou no templo e destruiu. Ele falou assim, parem de fazer a casa de oração, de adoração, vendendo coisas. Para que foi levantar um templo se não tem condição de suprir? Para que levantou 4 paredes? Para colocar uma faca na goela das pessoas. E lá naquele momento as pessoas ficar debaixo de maldição. Porque tem que pagar ali o aluguel. Para que foi levantar, usasse a internet? Liberta igual. E quantas pessoas que não podem, queridos, entrar dentro de uma igreja porque é acamado. Porque tem uma doença. Em nome de Jesus, desconstrói isso. Abre sua visão espiritual. Vamos continuar aqui ainda. Tem mais palavra, mas Deus já mostrou outra aqui, ó. Vamos continuar. Isaías, o profeta messiânico, ele desceu a lenha na idolatria. Isaías 44, versículo 9. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. Os que fazem imagens não prestam. Ó o que Deus está falando, não serve para nada. Nos meus olhos, pode falar que fui eu que falei, pode falar que tem o Espírito Santo. Não tem. Não tem. E os seus deuses que eles tanto amam não vale de nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos espiritualmente. Por isso serão humilhados. Olha aqui a libertação onde está. Está presa, cativa, área financeira travada, problema de câncer, problema disso, problema daquilo. Porque o Senhor está dizendo. Olha só. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adorem serão humilhados. Deus que está falando, queridos, vai viver debaixo de maldição. Não é demônio. O demônio é que você cultua. Então ele vai entrar mais um pouquinho, vai perturbar mais sua vida. Mas é o próprio Deus que está falando que você vai ser humilhada na terra. Os que adoram ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Olha só aqui, ó. Para que tá adorando Maria? Maria era ser humano. Maria era ser humano. Leia bem aqui em nome de Jesus. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnem e se apresentem no meu tribunal. Louvado seja o nome do Senhor. Ramachora cantaramamamayacé. Pega isso aqui, queridos. Eu falei que no tribunal tem leis. Leia aqui. Todos os que adoram ídolos serão humilhados. Os que fazem ídolos apenas são seres humanos, nada mais. Que eles se reúnem e se apresentem no meu tribunal para eu tentar tirar a procuração que um dia Satanás pegou porque ele abriu. Pega isso aqui agora. Ali eles ficarão apavorados, eles serão humilhados no meu tribunal. Olha só. Que vergonha você subir no tribunal e o grande eu sou olhar para você e falar assim: apartai-vos de mim, maldita, para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. E estão pregando uma graça barata. Estão pregando Jesus barato. Jesus é caríssimo. O sangue dele não tem valor. Por isso que eu sou contra negócio de primogenitura. Sai fora disso. O sangue dele não tem preço, não tem dinheiro de cordeiro, não tem dinheiro de voto, não tem dinheiro de nada. O sangue pelo sangue não tem preço. Não tem preço. Vamos lá? Vamos continuar?
O ferreiro pega uma espada, um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar uma imagem. Eles trabalham tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada na igreja. Na igreja. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro. Ele só corta árvores bem grossas. Ou então uma planta que espera até que a chuva venha para ela crescer. Oh, Jesus, vamos pular um pouquinho aqui, ó. Vamos pular. No 17, com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos adorando e faz esta oração: Tu és o meu Deus, me salva. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. Olha as fortalezas, as crenças. Fecharam a mente. Queridos, a base bíblica que eu estou lendo agora cadê? Isaías 44, do 9 ao 20. Fala só de idolatria. Vai falar até do tribunal de Deus. Vamos ver aqui, ó. O homem que faz imagens não entende nada, não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com a metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei pão, assei carne e comi, e com a outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Vamos terminar aqui no 20? Adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão, não é um Deus coisa nenhuma. Eles têm uma cegueira espiritual, queridos. Eles não conseguem ter essa conexão no espírito. Cegueira vem de uma tradição familiar. Talvez a família toda vem do sincretismo. Talvez são pessoas que vieram de outras religiões e não lê Bíblia. E tem essa crença, como eu falei, e não entende. Então leia Isaías 44, do 9 ao 20, que vai falar do tribunal. Que Deus está falando que não, que vai condenar, que não é demônio, que é Deus que te prendeu aí dentro dos cativeiros, porque fez o quê? Desagradou a ele. Desagradou a ele, tá? Vamos mais um pouquinho. Romanos 1, 22, vamos lá. Aqui vocês vão gostar de ler Bíblia. Meu ministério tem que ter Bíblia. Você só confronta o religioso com Bíblia. Vamos lá. Romanos 1, 22. Romanos 1, 22 diz assim: eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus, o Yahvé, que é imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Quantas pessoas hoje adoram Lilith? Tem serpente em casa. Quantas pessoas que moram na Índia e cultuam aquela deusa lá, né? Que vocês sabem que tem uma deusa na Índia. Como que o ser humano está adorando a criatura, o elefante. Se tem que adorar o Criador, a criatura não faz nada. Então vocês veem que toda religião a gente tem base bíblica. Agora sim, como eu falei, pastora, eu gostaria de pregar também como a senhora. Pastora, eu gostaria de levar essa palavra de confronto. Querido, primeira coisa que você vai fazer: quando você for em um lugar falar, a pessoa falou assim: eu quero uma ajuda. Primeira pergunta: irmão, você crê na Bíblia? Se ele falar que não, não vai perder seu tempo. Você vai dar murro em ponta de faca, porque a pessoa precisa crer nas escrituras. Tem pessoas que elas nunca leram, mas elas creem. Elas sabem, não, é um livro sagrado, eu sei que ali tem algo que é o próprio Deus. Aí você vai entrar no campo de batalha. Agora, se a pessoa virar para você e falar assim: não, eu não acredito. Queridos, então você fala assim: então a gente não tem nem o que conversar, porque eu só sei ministrar a palavra que é o próprio Deus. Então até aqui Deus me permitiu chegar. Eu não vou nem orar, por quê? Você vai fazer o quê? Se Jesus falou: aonde você não é bem visto, bata as chinelas, né, dos seus pés e vai embora.
Porque a pessoa não quer receber a palavra. Eles querem que você pregue um Deus que está criado na mente deles. E a maioria das pessoas, queridos, criou um Deus dentro delas. E esse Deus que está dentro delas não é o Yahvé, não é o Espírito Santo. Eles têm dificuldade de entender a palavra, porque a palavra confronta. Porque a palavra, na hora que fala assim, não tem imagem, não pode rifa, não pode isso, as pessoas começam a fazer o quê? Crucificar o outro. Aí vai lá e faz o que eles estão fazendo, me xingando. Tudo me xingando lá. Por quê? Não leu a palavra. Porque no tribunal, aquelas pessoas, queridos, que já teve a oportunidade, existem 7 livros que não está em Apocalipse. Eu vou trazer para vocês, eu já ministrei isso, mas eu vou trazer para vocês. Vamos ver se eu trago amanhã. A Bíblia diz em Apocalipse, e foram abertos os livros. Mas ali não fala a quantidade de livro. Isso é para quem tem Bíblia de estudo. Existem 7 livros. Ai daqueles que ouviram a minha palavra, endureceram o coração. Quantas pessoas ali estão debaixo de igreja? Não são livros apócrifos, não. São livros da palavra. Eu vou mostrar igual eu estou trazendo hoje. Eu vou falar, abra sua Bíblia em tal, abra sua Bíblia em tal, vai falar todos os livros que está em Apocalipse. Porque a gente não leu esse livro direito. Mas está aqui, amanhã eu vou trazer. Em vez de trazer Leviatã, eu vou mostrar os livros para vocês verem aonde está na palavra. Tá? Preste atenção. Aquelas pessoas que ouviram a palavra, se fecharam e foram ali e tocaram na ungida do Senhor. Queridos, eu nunca vim aqui falar de mim. Eu vim aqui trazer palavra. O tempo todo que nós estamos aqui, eu ministrei a palavra. Só que as pessoas endureceram o coração para a própria palavra. Eles querem o que é favorável para ele, como eu falei. Aquele Deus que eles criaram na mente dele. Eles não querem a verdade. Eles não querem saber que tem um tribunal, que tem leis. Eles não querem isso. Eu não entro todo dia no mesmo horário. Eu aviso nos grupos, tá? Amanhã talvez eu faça à tarde. Porque de manhã eu vou pôr pipi na escola, vai ficar meio apertado. Talvez eu faça à tarde, tá? Talvez a gente faz umas 5 horas, 4 horas, tá? Mas eu deixo salvo. Vamos lá? Tem mais ainda, queridos. Vamos para 1 João. Primeira epístola de João, 5:21. Vamos lá. Tá lá no finalzinho da Bíblia, as cartas. Primeira carta de João 5:21. Eu falei para vocês que a Bíblia tem que estar marcada. Tem que estar marcada a Bíblia. Vamos terminar aqui, nesse aqui? Você tem que estar lá no grupo, lá eu aviso, tá? Eu aviso das lives, eu mando o livro, vou mandar lá um livro para vocês daqui a pouco. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Vou ler do 20 ao 21 para a gente entender. 1 João, do 5, 20 ao 21 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. E aqui eu vou encerrar o estudo com a certeza de que só não entendeu quem não quis entender. Só não entendeu quem realmente está com muita blindagem espiritual na mente. Cegueira. Tá pecando e tá achando que tá fazendo certo. Porque a gente ministrou a palavra do começo ao fim. Né? Como eu queria, queridos, que todas aquelas pessoas que me recriminaram vissem uma live dessa. Como eu queria que Deus tocasse no coração deles e abrisse essa visão espiritual. Porque a maioria das pessoas, como eu falei, as placas, elas tendem a ter uma doutrina do homem e muitas vezes não passa coisas que já era para o povo estar com entendimento aberto. E isso, quando a pessoa tem essa cegueira espiritual, não entende das leis, como eu falei, as bênçãos ficam travadas. E aí a pessoa às vezes chega no meu ministério e fala assim: pastora, eu preciso fazer uma restauração financeira, tocar a vida toda travada financeira. Não é só financeira, querido. Você vai ter que aprender, porque não é só área financeira. O Mamon trabalha com outros deuses, né? Outros demônios que prendem a sua vida, porque você levantou altares sem conhecimento, tá? Foi bom para vocês esse tempo? Passamos 1 hora aqui. Foi um culto. Foi um culto.
Louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer outra live amanhã. Aí depois, terça tem o seminário, já não consigo. Quarta-feira nós temos nosso culto. Se prepara, entra, eu coloco o link lá nos stories. Eu vou pôr de novo, porque chegou bastante gente nova. Eu vou colocar o link do ministério, vou colocar o WhatsApp. Lá você clica e você cai direto no grupo. Lá nós mandamos o link, você entra e participa, tá? Eu falei para vocês, o meu ministério é pautado na unção de mestre. Eu não gosto de vir aqui pregar raso. Eu gosto de pregar profundidade. Eu tento aprender o máximo da profundidade da palavra. É claro, como eu falei, eu não sei tudo. A nossa Bíblia dos católicos é igual. A dos católicos tem alguns livros que ficaram lá que as nossas não têm, tá? Mas é bom ter também para estudar. Mas prega dentro... Se vier um católico, queridos, para você falar de idolatria, você fala assim, me empreste a sua Bíblia, por favor. Guardou os versículos que eu falei? Me empreste a sua Bíblia, por favor. Não vou nem ler a minha evangélica. Me dê a sua Bíblia católica. Abra aqui no versículo tal. É assim que a gente faz. Amém? Da rifa eu já expliquei, né? Seja quem quiser assistir a live passada. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra abençoada. A maioria das pessoas, queridos, que ela entra no ministério, elas têm essa profundidade, porque eu não vou passar coisa rasa, tá? O trono de Lilith, já fiz o banner, não disparei ainda, porque nós estamos no cura interior. Então eu preciso que o máximo de pessoas façam o cura interior para tratar a alma, tratar a criança ferida, tirar as crenças, saber o porquê que está em cativeiro. Quando terminar, eu vou disparar do Lilith. Vocês vão saber do trono. Corre de voto com dinheiro para receber Espírito Santo. Isso é diabo. Vai receber mamão no couro. O Espírito Santo não pede dinheiro, queridos. Deixa eu abrir aqui uma passagem para mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar uma coisa para vocês. Espera aí. Peraí que eu vou ver se eu acho aqui uma coisa para passar para vocês, tá? Vou explicar para vocês por que eu falo assim, ó, o Espírito Santo, ele precisa estar dentro e sobre. Pastor, aonde está a base bíblica que a senhora tanto fala? Abra aí, queridos. Atos 2, vamos ler do 1 ao 4. Vamos ver aqui, ó. Atos 2, vamos saber o porquê que o Espírito Santo tem que estar dentro e sobre. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Pega esse código aqui, ó. Encheu a casa. A casa é você. Você é o templo. Então, ele veio e encheu. A casa tá cheia. Morou dentro. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como as línguas de fogo, e cada uma pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que Deus dava a cada pessoa. Então aqui, queridos, tem muita base bíblica para você entender. Primeiro você enche a casa. Ele entrou, tá cheia. E agora ele vai ficar sobre, porque ele precisa dar poder. Olha o que ele fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava. Bom, peraí que eu vou ver mais uma coisinha aqui, ó. Peraí. É porque tem eu falei pra vocês,
Cada tradução fala de um jeito. Essa tradução não fala sobre, mas tem traduções que falam sobre. Quando você recebe o Espírito Santo, ele veio morar. E aí você precisa estar cheia. Ele está cheio aqui dentro. Daqui a pouco ele fica sobre, que é a nuvem. É o poder. Quando Deus diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Poder, queridos, não é o Espírito Santo tá dentro. É santidade. É você construir esse óleo, gerar esse óleo, essa unção. Então, ela fica sobre a presença. Por isso que acontece, como eu falei, de várias pessoas terem esse contato quando tá com a libertadora e o demônio manifestar. Porque não é só dentro, é sobre. Então, a nuvem chega primeiro, tá? São regras da igreja, já sou batizada. Queridos, corre dessas coisas. Tem tanta doutrina do homem. Olha só a NVI, tá vendo? Fala sobre. Essa Bíblia aqui é a minha primeira Bíblia. É uma velhinha que eu tenho, mas ela é toda marcada, sabe? Então eu gosto de passar o estudo nela. Eu comprei uma ontem, ainda vou começar a ler. Ela tem uma outra tradução. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó. Unção é bom? Lógico que é. A unção, ela vai trazer um avivamento, tá? Deixa eu arrumar aqui minha perna. A unção, ela traz um avivamento. Só que eu quero que você entenda, unção sem palavra não manifesta nada. Só manifesta poder. Só poder. O que liberta as pessoas é a palavra. Então, você tem que ter unção e palavra. Lembra que eu falei ontem? Quando Jesus vai para o deserto, Satanás vai tentar ele. Jesus não tirou ele dali com poder, tirou com a palavra. Então, vai ter situações que você ministrando a palavra, não é o poder que está sobre a sua vida, é a palavra que liberta. Conhecer a verdade vos libertará. Então, quando você está cheia de palavra, não é só unção, tá? Quero que você entenda. Olha só a outra tradução também. Vou falar uma coisa que Janaína me lembrou. Vou fazer e vou fazer almoço. Tô de jejum, preciso comer. Todo dia. Eu falei pra você, libertador faz jejum todo dia. Todo dia entrego meio-dia. Não tomei nem água hoje. Que às vezes eu faço só de comida. Presta atenção. Nos seminários da Joyce Meyer eu não tenho. Não tenho a Bíblia da Joyce Meyer, tá? Não tenho como falar. Nos seminários de cura interior que nós tivemos semana passada, e relatos dessa próxima turma, eu tenho áudios e mensagens de pessoas que elas se inscreveram para o seminário e o demônio, ele se materializa. Eu já falei para vocês, não fica esperando só ver ele ali no espírito, não. Ele se materializa, tá? Tanto que as bruxas, o Inca, elas têm esse contato. O demônio, ele se apresenta como carne para elas, tá? É outro estudo isso, é seitas heresias. E eu quero que você entendam algo. Neste seminário, uma seguidora que vai fazer mandou pra gente a mensagem falando que ela foi orar, onde ela ora no quarto dela, que ela coloca um lençol embaixo da cama para pôr o joelho para orar. Quando ela puxou, tinha uma cobra. Uma cobra. Ela disse que ficou impressionada, que nunca aconteceu aquilo. Tamanha fúria do diabo, porque a pessoa ia ser ministrada. E uma outra mandou a foto, eu vou mostrar para vocês, tá? Quem tiver lá no grupo, eu vou mandar a foto para vocês verem. O gato trouxe um escorpião vivo dentro da casa. Vocês acreditam nisso? É demônio, querido, ele se materializa nos animais. Se o demônio entrou na cobra, lá no Jardim do Éden, você acha que não vai entrar agora? Eles usam dos animais. Então, é forte. Eu vou mandar para vocês. É tanto relato que chega que não tem como passar tudo, mas é real que eu tô falando. Eu vou pedir pra Janaína. A Janaína tem os dois. Ela vai jogar lá no grupo para vocês verem, tá? Os bruxos são terríveis. A pior hierarquia para mexer de bruxo. Por isso que tem libertação que demora 3, 4, 5 horas. E a pessoa fala assim, não tem unção. Não é. Não é. É a quantidade de demônio. Vou encerrar, queridos. Vou encerrar. Amanhã eu volto. Amanhã eu aviso no grupo. Vamos vir de tarde amanhã.
Essas moscas varejeiras, ela vem de Beelzebu, viu? E eu vou falar, macumba é coisa leve. Macumba é coisa leve. Agora, satanismo, quando você estuda o satanismo e as bruxas, aí que você fica de cabelo em pé. Quimbanda, então. Vamos encerrar? Vamos orar. Eu vou fazer comida pro pequenininho. Eu vou colocar, presta atenção, agora quando eu fechar o Instagram, eu vou colocar de novo lá nos stories. Lá onde vocês ficam passando os stories, eu vou colocar lá o link, a foto do ministério e o WhatsApp. Clica, vocês vão cair direto. Que lá é mais fácil, tá? Que nem todo mundo vê o Instagram, tá? Vamos orar? Te abençoar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Pai, nesse horário profético, Pai, esse horário de cura, Senhor. Pai, nós ministramos a Tua palavra. Entra, Pai, com cura interior, Pai. Cura física, cura emocional. Destrava, Pai, a mente dos Teus filhos. Pai, aonde tiver uma fortaleza, Pai, uma crença limitante, Pai, que o Senhor possa, Pai, dentro da Tua palavra, desconstruir, Pai, todas essas fortalezas. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor libere anjos, Pai, para guerrear contra principado, potestades, governadores das trevas e tronos da maldade. Senhor, eu lanço decretos agora que os anjos começam a se movimentar com mais intensidade nas cortes celestiais e Satanás está amarrado, destronado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, nos reveste agora, Pai, com a armadura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Coloca, Pai, nos debaixo de um manto de invisibilidade, onde Satanás não pode tocar em nenhum dos nossos e nem na nossa vida, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que nós temos um Pai e este Pai está de pé nas cortes celestiais. A Bíblia diz que os teus olhos são chama de fogo. A Bíblia diz que o Senhor não dorme, o Senhor é um Deus que trabalha. Então, em nome de Jesus, Pai, nos guarda debaixo, Pai, da tua mão protetora. Senhor, eu quebro toda idolatria contra a minha vida. Eu declaro que eu sou um canal de bênção, Pai. Eu sou um vaso, Pai, que quebra fácil. Então, em nome de Jesus, Pai, ativa, Pai, o espírito de todos que estão nesta live. Desperta eles para um conhecimento profundo. Ativa o avivamento nos teus filhos, Pai. E que eles possam, Pai, ter o conhecimento revelado da tua palavra. Esta sabedoria que só o Senhor tem para dar. Nós não temos nada para passar para o homem, somente o Senhor, que é a sabedoria. Então, em nome de Jesus, guarda eles, abençoa o domingo deles, que eles tenham um dia próspero, cheios, Pai, da tua presença. E onde eles colocarem a planta dos pés deles, Pai, a tua presença chega antes. Porque não é sobre roupa, não é sobre cabelo, não é sobre nada. É sobre o cheiro do Cordeiro, é sobre o nosso caráter, que é um caráter de santidade, que é o que te agrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou mandar o livro. Vou mandar lá, tá? Vamos ver um livro aqui para mandar para vocês em nome de Jesus. Fica com Deus, queridos. Agora eu vou cuidar do meu ministério, minha casa, fazer um almoço para eles. Eu vou pedir outra coisa. Quem chegou agora que é novo, que vocês começaram a seguir, queridos, evita de mandar áudio, principalmente áudio muito demorado, não tem como ouvir. Você vai ficar triste, vai falar, pastora, não quer escutar, não tem como ouvir áudio. Então, se você puder, escreva, que é melhor. Porque quando a gente para escutar o áudio, a gente deixa de responder outras pessoas, tá? E continuo orando pela minha vida. A oferta do dia de hoje é você ir lá no meu grupo fazer uma oração. Pelo meu ministério, pela minha casa, pela sua vida. Essa aqui que é a oferta, tá? Em nome de Jesus. Eu vou para outro podcast, eu vou avisar, viu? Dia 23 fui convidada. Vamos dar chicote no lombo de Satanás. Ele não sabe, nós somos uma pedra de tropeço na vida dele. Beijo, viu, queridos? Fica com Deus, um bom domingo. Encaminha a live para quem precisar ouvir ela.